Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda-feira. Oi, mana, boa noite. Sejam todos bem-vindos, vamos entrando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como fazer as pazes com o seu passado, né? Isso aí é bem importante para todos nós. Boa noite, querido. Então, hoje nós vamos ter invocação. Nós vamos sempre sortear uma carta de invocação desse livro aqui. Quem tiver, vamos abrindo aí o livro, vamos deixar aí do ladinho, né? Hoje nós vamos ter uma invocação para todos. E esse é um tema muito importante, né? Porque muitas vezes não passa pela nossa cabeça quais são as consequências, né, desse movimento, né? De não fazer as pazes. Vamos só aguardar mais um pouquinho. Mariângela, vamos esperar as pessoas chegarem. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ter invocação, viu? Então, quem gosta de invocação e quiser já mandar um torpedinho, um aviãozinho aí para os amigos que gostam da invocação, é interessante. Então, como eu estava dizendo, a gente nunca passa pela nossa cabeça as consequências, né? De não fazer as pazes com esse passado, né? Quais são os movimentos que podem advir daí, né? Fazer as pazes é, na realidade, trazer a paz, né? Trazer a paz para os conflitos, para as relações. E eu gostaria de aprofundar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante, né? E não é tão superficial como a gente parece. Sejam bem-vindos, vão entrando. Então, vamos ver quais são as consequências da gente não fazer as pazes com o passado. Nós, quando temos alguma discordância, eu vou falar porque tem bastante coisa para falar, senão o tempo acaba e eu não consigo salvar a live. Quem não viu o início vai ver depois. Quem for entrando, seja bem-vindo. Então, quando nós temos alguma discordância com o passado, né? É porque dentro de nós existe uma cicatriz. Essa que é a verdade. Uma cicatriz emocional que ainda não foi cicatrizada, que ainda não foi fechada, né? E na maioria das vezes, por mais que a gente olhe, a gente às vezes não tem a percepção, né? Ou tem a percepção errada. Por não ter sido... as coisas não terem sido como a gente achava que deveria ter sido, né? Segundo a nossa imagem internalizada naquele momento, né? Porque os momentos passam e nós não somos estáticos, nós não somos a mesma pessoa. Eu não sou mais a mesma pessoa de 10 anos atrás, não sou nem de um ano atrás, nem de 2 meses atrás, que dirá de 10 anos atrás, né? Então, logo após um trauma, digamos assim, ainda nós não temos muitas condições de raciocínio lógico, né? Vamos falar dessa forma. Sejam bem-vindas, vamos entrando, gente. Então, logo após o trauma, nós não temos muitas condições de um raciocínio lógico. Nós não conseguimos, muitas vezes, enxergar a verdade, né? Porque nós estamos presos numa autoimagem pré-concebida, da nossa autoimagem ou de uma imagem, entre aspas, digamos assim, pré-concebida, daquilo que a gente acha que é o certo, né? E que em muitos casos não tem nada a ver com o que está acontecendo. Essa é que é a verdade. Às vezes está acontecendo uma coisa e você está enxergando, está entendendo outra, né? Então, assim,
nós não temos a oportunidade de olhar com maior precisão pela imaturidade, pela raiva. A raiva cega nos deixa totalmente sem uma noção exata do que está acontecendo, porque naquele momento a sua verdade é absoluta, e se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que a verdade são de ambas as partes. Né? Eu fui criada de uma forma, você foi criada de outra, mas eu enxergo o mundo de uma forma, você enxerga de outra, eu tenho razão e você também. Essa que é a verdade. Oi, Rô, querida! Seja bem-vinda. Cristiane, Marilena, oi, querida, que bom que você está aqui. Então, para falar disso, que quem não tem passado, né? Todos nós tivemos problemas, todos nós tivemos traumas, e muitas vezes a gente acha até que já trabalhou bastante aquela questão, né? E de repente você se dá conta ou entra em contato com alguma pessoa ou com alguma situação que não precisa ser um relacionamento afetivo, pode ser amigo, pode ser um vizinho, pode ser qualquer coisa, né? Qualquer pessoa, qualquer situação, em que você vem à tona um link que você faz com aquela história que aconteceu lá atrás. Então, quando nós temos, por exemplo, a oportunidade de, em uma constelação, né, sistêmica ou uma cinesiologia quântica, da gente poder olhar para esse passado, alguns anos após o acontecido, né? Tipo mais de um ano, porque até um ano, quando as coisas acontecem, você ainda está muito fresco dentro de você, uma raiva, isso custa um pouco a passar, né? As situações, dependendo do que foi, ou se foi uma perda muito grande, um acidente, um assassinato, coisas assim muito fortes, às vezes demora um pouco mais, né? Seja bem-vinda, vamos entrando. E a gente tem uma olhada diferenciada, né? Depois de alguns anos passados, você olha de fora como se você estivesse olhando um palco, aquela história, aquela encenação, e a emoção vem, mas ela não vem com tanta força, mas como você passou naquela época. Sim, oi Luciane, boa noite, vamos entrando, Larissa, sejam todos bem-vindos. Então, é mais fácil você olhar de um outro lugar, né? Porque na hora da questão, na hora do conflito, do calor da emoção, digamos assim, você está muito dentro, né, do forno, da fornalha, aquilo está aquecendo você, né? Mas quando passa o tempo, aquilo arrefece, né? Você pode olhar de um outro lugar, como um observador da questão. E isso já muda a configuração, muda um pouco a sua visão, né? Nós já temos aí já temos resgatado pelo tempo do acontecido sentimentos, né? Maturidade, né? Algumas outras consciências que foram aflorando dentro de nós, que a gente já pode olhar para aquilo de uma outra forma. Já temos resgatado os nossos sentidos de volta, porque no calor da emoção você perde tudo, perde a noção de tudo, né? E nós podemos dar agora, né, vendo desse lugar diferenciado, de forma cognitiva, outro sentido para aquela situação, né? Para dar um outro significado para aquele ocorrido, digamos assim. Porque nós já saímos do calor da emoção e da situação, e dessa forma nós podemos olhar sem a paixão, porque a paixão é cega, né? Do momento, né, abrindo espaço para um raciocínio cognitivo, mais consciente, mais lúcido, digamos assim. Mas antes de olhar para o passado, nós precisamos, e eu queria chamar atenção para isso, olhar para nós, né, para nossa identidade.
Na realidade, a nossa identidade é a soma de todas as minhas experiências, da minha experiência de vida, sejam inconscientes ou conscientes. Essa é que é a verdade. Embora umas tenham passado batido, mas elas estão lá, e outras tenham me marcado profundamente. Todas elas estão aqui, impressas, né? Aqui estão as nossas marcas, né? As marcas em nossa alma, né? Todos os registros, aquilo que foi bom, aquilo que foi ruim, que foi mal, né? As situações vividas, dos traumas ocorridos, né? Da forma que eu arquivei aquela história, né? E quando eu nego essa experiência vivida, eu já não estou mais inteiro. Sabe aquela integridade que você assume com responsabilidade os seus atos, as suas ações, as consequências de tudo que você viveu? Isso é que te faz inteiro. E se você não está inteiro, tem alguma coisa fora do lugar que vem lá de trás, claro. Tem coisas que acontecem aqui e agora, mas a maioria é mais do mesmo, que só vem à tona ou só acontece outra vez porque você tem coisas, feridas mal fechadas, mal cicatrizadas, né? Então, quando eu nego essas experiências do meu passado, eu não estou mais inteiro, já não sou mais eu. E o que é esse eu, né? Que a gente acha que esse eu é às vezes só uma identidade, um número numa identidade e um nome. Mas o nosso eu é muito mais do que isso, né? A primeira coisa que nós temos que fazer é entender que em qualquer momento vivido, qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida, que nós temos vivenciado, né? Aquilo era o que nós precisávamos viver. Nós precisávamos aprender com aquilo. Não tem a menor dúvida disso, né? Nada é por acaso nessa vida. E nós estamos a serviço do crescimento da nossa alma. Essa é o motivo da nossa existência. Ah, Selene, não, eu tô aqui para namorar, eu tô aqui para fazer viagem. Também, isso faz parte do seu programa, do seu lazer, mas não da sua essência. A sua essência não veio aqui só para passear, né? Então, eu acho que a gente tem sempre que se fazer uma pergunta diante daquela história que você ainda está remoendo, sabe? Aquela coisa que fica, volta e meia aquela história volta e você diz, caramba, preciso resolver isso. Ou, melhor esquecer isso, já não existe mais, que bobagem. Para que eu estou pensando nisso, né? São coisas que a gente faz. É do ser humano, né? A gente, afinal de contas, o que a gente precisa? A gente precisa se proteger. Não é isso que a gente faz o tempo todo? Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: o que eu aprendi com isso? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. O que eu aprendi com isso? Porque então não está valendo a pena eu viver. Se eu não aprendi nada com aquela experiência, não valeu a pena. Eu vou ter que viver de novo para ver se eu entendo. O que mudou ou eu pude mudar na minha vida depois desse acontecido? Porque às vezes a gente passa pelas situações, coisas mudam por conta do evento e você não se dá conta de que apesar de você ter perdido, apesar de você ter passado um mau bocado naquele momento, coisas boas aconteceram depois, porque te trouxe experiência, né? O que eu aprendi com aquilo que passou? Essa é a pergunta-chave. O que eu aprendi com isso? Não pode esquecer disso. Todos nós podemos nos desenvolver psicamente e fisicamente de uma forma íntegra, enquanto não formos traumatizados. A partir do momento que a gente recebe um trauma, o nosso eu fica
equivocado, digamos assim, ele fica balançado, fica estremecido, né? Mas quando o trauma acontece, e pode deixar marcas, né, profundas, até que você possa ter uma ajuda, né? A ajuda necessária para que você possa entender, compreender, para poder aceitar. Porque se você não entendeu, você não compreendeu o propósito maior daquilo, você não aceita. Porque você fica ainda naquela crença de que você que estava certo, de que você tinha razão, o outro estava errado. A gente nunca vê o outro lado, né? Que o que passou também faz parte do teu crescimento, da tua experiência, da tua história. Daí você aceitar aquilo que você não pode mudar. Porque já aconteceu. Você vai poder mudar? Não vai. Ah, morreu. Você vai poder ressuscitar? Não vai. O que você pode fazer com isso? O que mudou na sua vida depois dessa morte? O que você aprendeu? O que você cresceu? O que você pôde transformar? Né? Isso, quando você aceita aquela história, isso te liberta. Te liberta para você viver aquilo que você precisa viver. Não aquilo que você recria, para poder viver mais do mesmo, para poder evoluir num nível de consciência, né? Quando nós erramos, e é parte do nosso processo de aprendizado errar, é parte desse processo, né? Da mesma forma que quando eu erro, o outro também está errando de alguma forma. E quem é que tem a razão? Nós estamos maduros naquele momento para entender o suficiente do que está acontecendo, para perceber as nossas diferenças naquele momento, porque ele também acha que está sendo machucado de alguma forma. Ah, mas morreu. Ah, porque o outro matou. Ah, porque atropelou. Ah, porque ficou doente. Isso não depende de nós, depende do estágio de consciência daquele que fez a passagem. Mas o que eu aprendo com essa perda é um outro nível de consciência. Então parece que as almas dentro de um campo familiar ou de um campo social, né, comunitário, digamos assim, quando nós convivemos juntos, um está a serviço do outro, na realidade. É isso que acontece. Nós estamos sempre a serviço um do outro. Estamos, na realidade, até na hora da morte, em fase de crescimento, né? Diante da sabedoria do universo. Nós não sabemos nada. A gente não sabe nem a metade, né? Do que é esse grande universo que nos ensina, que nos colocou aqui numa tomada de consciência, assim, né? Digamos, maior, né? Para que a gente possa crescer intelectualmente, né? Porque fisicamente, cara, é efêmero demais, né? Mas essa outra vibe aqui, que é a nossa HD externo, né? Que eu sempre falo que isso não morre, porque isso é uma energia, né? E a física já diz que a energia não morre, ela se transforma. Então as nossas consciências vão se transformar em alguma coisa. Mas o que eu preciso entender com tudo isso, né? Que os erros fazem parte do processo de aprendizado e crescimento diante da vida. Esse é o primeiro aprendizado. Que não podemos ser duros demais nas críticas e julgamentos, porque nos cobraremos eternamente. Nós seremos o nosso próprio carrasco, né? Que perdoar-se é a melhor forma de lidar com esse problema. Afinal, é o outro ou é você que vai dar punição pelo ocorrido, né? O outro pode ficar te cobrando eternamente, mas você também pode se sentir culpado e ficar se cobrando eternamente, sem dar uma solução para a história, né? E que, enquanto isso ocorrer, né, a autopunição, ninguém cresce. Quem é que cresce se autopunindo?
Porque você não aceita, porque você não transforma, porque você não aprende. Então, não tem crescimento, né? E crescimento é expansão de consciência, que é através da aceitação, compreensão e entendimento que podemos ir adiante na tua própria vida, né? E se você não aceita, você fica preso ao passado. E isso te deixa o quê? Repetindo as mesmas situações, até que a ficha caia, né? Que alguma coisa, depois da terceira vez que acontece, você diz, agora eu entendi, é isso, isso, isso e isso. Então, ok, eu preciso só cortar isso e isso, eu não fazer mais isso, isso e isso. Simples assim, eu não vou repetir essa história, quando é uma questão sua. Outra coisa importante que nós precisamos entender é que o que aconteceu não define quem você é. Tá? Então, assim, nem o que o outro foi ou o que o outro ainda possa ser segundo o que ele fez, mas pode definir o estágio de consciência que o fez tomar aquela atitude naquele momento. Aquele momento era outro. Eu tinha 15 anos, 20 anos, hoje eu tenho 50. Eu não posso ser a mesma pessoa. Eu não posso ter a mesma consciência, senão eu não evoluí nada, eu não aprendi nada nessa vida. Percebe o que o passado, aonde o passado nos faz ficar, né? E que diante disso tudo, né, você tem escolhas. Então, você tem que provar a você mesmo, de forma cognitiva, né, as suas competências e inteligências que você usa para lidar com as situações. De que forma que eu posso lidar com isso? O que de melhor eu posso fazer para mim, para não afetar o outro, né? Se eu falar isso, eu vou criar desequilíbrio ecológico? Então, são situações que você pode evitar. É só botar a cabeça para funcionar, né? Que se eu não usei lá atrás essas minhas competências, essas minhas capacitações, né? Que todos nós temos, porque senão as coisas não chegavam até nós. Oi, Oná, querida, boa noite. Oi, Irene, que prazer ter você aqui, que bom. Então, aquelas competências que você usou lá atrás, é hora de você mudar, né? Então, não é possível que você não tenha criado ou tenha percebido que você tem outros valores, que você tem outras capacitações, tem outros recursos dentro de você. Então, transformando o passado em aprendizado no momento presente, né? Então, essa é a observação. O que me fez sofrer? Isso me fez sofrer assim, assim. Depois que aconteceu isso, o que eu mudei? O que eu transformei? O que eu ganhei? Porque você sempre ganha alguma coisa. Você pode perder alguma coisa séria, importante, mas você ganha em outra. Em crescimento, em aprendizado, em consciência. E que outra coisa muito importante, que nós não podemos culpar o que os nossos ancestrais fizeram pelo mesmo motivo. Eles não tinham, na hora que fizeram, eles fizeram o melhor que puderam. Ou eles fizeram aquilo que eles não tinham consciência para fazer melhor. Da mesma forma que eu erro, eles também erraram. E quem somos nós para jogar a primeira pedra, né? Para jogar essa pedra naquele que também não tinha essa consciência, que também estava a serviço de alguma coisa. Nós não sabemos, né? Que nós não podemos culpar também eternamente os nossos pais pelos seus erros para justificar os nossos agora. Isso é vitimação. E se você fica na vitimação, você está na criança. Você não cresceu. A vítima é sempre a coitadinha. Oh, coitadinha de mim. Eu sou incapaz, porque ele fez isso, porque ele falou, porque aconteceu. E você não vai sair daí?
Tira a tua bunda da cadeira, minha filha, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Não pode ficar se vitimando a vida inteira. Nós não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui porque nós temos força para lutar. Nós temos recursos dentro da nossa malinha, né? E que precisamos de verdade olhar para o que hoje, né? Olhar para o que eu estou fazendo hoje, qual é a minha vida hoje, o que é importante para mim hoje, né? Esse Instagram tem sempre que dar uma pausinha, né? Só para interromper o nosso processo. É um saco. Então, assim, que nós precisamos de verdade olhar para o hoje, que dá muito menos trabalho, né, para resolver quando nós aceitamos o passado como ele foi, né? Do jeito que foi. Ele pode ser, que nós não podemos mudar o passado. Nós não podemos mudar o que comemos ontem. Vamos poder mudar um passado? Nós só podemos fazer o quê? Aceitar. Mas o aceitar é de coração, não é remoendo, porque isso também é coisa de criança. A não aceitação, a não amadurecimento, porque o adulto, ele sabe os limites, ele sabe até onde pode ir, ele sabe. Você tá rindo? Mariângela, você tá rindo de quê? Fala aí pra mim. Caiu alguma ficha? Então, eu só queria dar uma pincelada para vocês hoje, né? Para acordar o potencial da gente adormecido, né? Das nossas capacidades de escolha diante da vida, né? Tem alguma pergunta aí? Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma coisa que queira participar ou compartilhar? Porque esse é um assunto para uma aula inteira. Eu só queria dar uma pincelada aqui, né? Para que a gente pudesse tirar uma evocação para nós hoje, porque amanhã é dia de lua cheia e nós temos muitas mudanças, né, internas, né, de consciência nesse momento. E o passado é esse. Então vamos crescer, gente, vamos crescer e tomar as rédeas da vida, porque tomar a vida, né, como o Bert Hellinger dizia, é você fazer um movimento. Essa que é a verdade. Quando você não faz um movimento, você fica recebendo, você tá sempre filhinho que recebe, né? Ai, deixou? Ah, tá bom. Eu vou ver depois, então. Mariângela, tá muito bom, pode continuar? Foi só uma passagenzinha para aguçar vocês uma vontade de se trabalhar, sabia? Porque a gente não veio aqui para passear só, não. A gente veio aqui para ralar mesmo. E ralar faz esse movimento, né? De pegar as rédeas da sua carroça e tomar a direção dela, né? Saber qual é o caminho que você quer seguir, saber onde você quer chegar, né? Porque se você ficar olhando para trás, o que acontece? Você traz o passado para o presente. E esse que você está vivendo no presente é o que você vai colher no futuro. Então, que presente você vai ter e que futuro você vai ter? Absolutamente nenhum, né? Porque o passado já passou, você tem um momento para viver agora, mas você não olha para ele, você não valoriza o que você tem, os seus recursos, as suas possibilidades de hoje, o que você vai colher amanhã? Então, a gente tem que prestar atenção nesse movimento da nossa vida. E isso é para tudo, tá? Não é para isso ou para aquilo, não. É para tudo. Nós estamos aqui para crescer de todas as formas. Tem processos difíceis? Tem. Às vezes você tem mãe para cuidar, às vezes você tem pai. Eu já cuidei do meu pai. Às vezes você perde uma mãe e você sofre. Tudo isso acontece. Nada deixa de acontecer. Você se separa, você tem filho, você perde amigos, você muda de cidade, muda de país, perde emprego, ganha na loteria, perde dinheiro. Faz parte. O que eu aprendi com isso? Uma boa pergunta, né? Não é?
Ai, gente, olha só, já que vocês não têm perguntas, vamos tirar a nossa invocação de hoje? Porque hoje é dia de invocação, né? Então eu queria tirar uma carta, mas antes eu gosto de ler a invocação de abertura. Quem tem o livro, pega lá. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Há muitos momentos em que ficamos estancados por vários motivos, mas sempre tem um aprendizado, não tem a menor dúvida. Naquele momento que a gente passou, é difícil, né? É complicado. A gente fica se perguntando, puxa, mas eu vim aqui para passar por isso? Ó Deus, por que você fez isso comigo? Ele fez nada. Quem fez foi você. Foi a tua vida que fez. Ele só está te dando força para passar por isso. Porque você tem que aprender alguma coisa com isso, né? Então, a gente tem essa mania de colocar Deus fora da gente, né? Mas essa Deus que as pessoas chamam de Deus, eu acho que é uma força universal. E essa força universal você recebeu com a vida. Isso para mim é Deus, né? Deus é essa força universal que faz a vida, que faz a natureza, que te dá esse movimento de ser, né? De viver, né? De ter vontade de lutar, de conquistar, né? E assim, isso realmente é que para mim é esse Deus, né? Essa força. Existe essa ressonância que a gente tem, né? Com essas imagens que a gente faz, como essas aqui, por exemplo, né? Que eu pintei. São imagens, né? São drusas e que de repente virou uma imagem sagrada, como Jesus, José e Maria, digamos assim, né? Como estrelas, como a natureza, como toda a trindade, né? Que existe corpo, mente e espírito, que para mim isso é a tônica, né? Da vida. Você equilibrar o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. O que é o espírito? Espírito é a consciência superior, é esse ser, essa consciência onisciente que sabe tudo, que sabe o que é melhor para você. Se você faz uma meditação focada em alguma coisa que você precisa resolver, pode ter certeza que tem uma cachola aqui que vai dizer assim, faça assim, assim. Aí o seu ego vai dizer assim, não, bobagem, não vou fazer assim não, vou fazer assim, assim. Isso o que é? É o ego, é a prepotência, é a arrogância, é o achismo, ou é aquela imagem infantil que é aquele cara que sabe de tudo. Humildade, sempre, porque nós estamos aqui em crescimento. Aos olhos do universo, nós somos crianças eternas. E vamos morrer criança, porque nessa encarnação não dá para saber tudo, né? Então, vamos saber pelo menos qual é a nossa direção de hoje? Então vamos lá. Invocação de abertura. Faça-se a luz. Faça-se a luz na minha consciência. Traga essa clareza para dentro de mim para que eu possa saber qual é o meu caminho, né? Invoco a meu ser divino pessoal e os mestres da grande fraternidade branca, ou seja, as grandes consciências que existem fora desse plano que nós vivemos, para que nos concedam a luz da inspiração divina, que eu possa abrir as portas adormecidas do meu eu, do meu coração, para o encontro com o meu verdadeiro eu. Que eu tenha coragem para aceitar a minha sombra. A sombra são os meus passados, são as histórias mal resolvidas. Entendê-la e transmutá-la em luz na minha vida. Luz é clareza, é lucidez. Que a minha consciência se abra para uma nova atitude e postura em que a compreensão do todo se faça na luz da minha verdadeira dignidade humana, da minha essência, daquilo que eu vim realizar. Não que eu vim realizar pelo meu pai, pelo meu avô, pela minha tia. Eu não vim realizar nada por eles. Eu só vim realizar por mim. Eles me deram a chance de mais uma vez ser feliz, viver bem, né? Que eu possa entender o significado dessa transformação
e subir mais um degrau em minha evolução. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está concluído. Está aberto nesse momento. Então, esse Senhor é essa consciência maior que está à minha disposição. Agora, vamos ver sempre, né, Irene? Sempre. Vamos ver qual é a nossa cartinha de hoje. Vamos ver qual é a nossa invocação. A invocação está aberta para nós hoje. O que nós precisamos nessa... Porque amanhã é lua cheia, né? Então, nós estamos segunda, terça e quarta. São 3 dias muito fortes, astrologicamente falando. Que a gente deve meditar, que a gente deve orar, que a gente deve invocar essa luz, essa percepção divina que existe dentro de cada um de nós. Então, vamos ver qual que sai para nós hoje. Paz universal interior. Proteção 4. Proteção 4, página 45. Para quem tem o livro, esse livro, muita gente me pergunta, está à venda no meu site, tá? Página 45. Paz universal interior. Faça-se a luz. Invoco, neste momento, os meus mestres e todos aqueles espíritos superiores de luz que trabalham para a evolução da Terra e que habitam o coração do universo, que se faça nesse instante a minha integração terra-céu, unindo esses 2 corações em meu chakra cardíaco, dando-me a poderosa força equilibradora do universo, para que eu possa canalizar com capacidade pessoal e de síntese os conhecimentos da mente e integrá-los aos rituais culturais da coletividade. Que o meu mental esteja firme com a sua estrela superior em todos os momentos do dia, 24 horas em equilíbrio, não me deixando cair nas malhas das ilusões e seduções, para que eu possa ter o dom de enxergar e pressentir o que o outro necessita e, principalmente, que eu mesmo, neste processo, esteja firme na minha ligação espiritual com toda a divindade do universo. Que a força da Mãe Terra, que me provê, me alimenta e me abastece de energia e vitalidade, se mantenha ligada à minha essência, transmutando todas as negatividades de meus corpos, meus chakras, minhas emoções, trazendo para o meu eixo interior o equilíbrio em todos os atos da minha vida, capacitando-me para a minha realização na Terra. Que eu possa equilibrar meus afazeres pessoais e espirituais para manter a ligação com as hierarquias superiores do universo. E que eu possa, na Terra, fazer parte desse processo de elevação da humanidade, por meio das canalizações dos mestres da paz universal. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está concluído. Isso resume um pouco o que eu falei sobre essa questão da gente se manter no presente, manter na nossa ligação, na nossa essência, ligado com a nossa essência, com a nossa consciência superior, né? Porque nós não temos a verdade absoluta. Quem somos nós para saber o que é o melhor para o outro, né? Eu aprendi tanto com a cinesiologia, porque a cinesiologia ela usa o teste para saber o que acontece com você, para saber o que é melhor para você. Não o que eu, facilitador, acho, mas simplesmente o que
o seu corpo, a sua inteligência sabe o que é melhor para você. Aí o cliente diz assim, ai, mas o que você acha que eu devo fazer? Eu digo, eu não acho nada. Mas como você não acha? Eu digo, eu não acho nada, essa é uma escolha sua, né? A sua inteligência, ela vai te dizer, ela vai te orientar. Você sem estresse é capaz de enxergar. Você com estresse, você não enxerga. Então, quanto mais nós nos conhecemos... Oi, meu querido! Boa noite, meu amigo! Quanto mais nós nos conhecemos, né? E falando agora das cartas metafóricas, né? Tudo faz parte do nosso conhecimento. Tudo faz parte desse inconsciente, de acessar aquilo que está desconectado momentaneamente dentro de nós, para que a gente possa chegar a um lugar mais importante, mais essencial, né? Mais inteiro dentro de nós. Muita saudade. Hoje eu fui buscar lá minhas cartas, já mandei reduzir, já mandei escanear. Daqui a pouco vou ligar para você para a gente conversar sobre o jogo. Gente, mais alguma pergunta sobre isso? Ficou claro para vocês a importância da gente estar no aqui e agora e olhar exatamente aquilo que é essencial para nós, para que o futuro possa existir? O futuro só existe se você deixar o caminho livre. Se você embarrear, ele não existe, não é? Então, é isso aí. Gente, eu vou encerrar aqui hoje, segunda-feira, de novo, estaremos aqui no Bate-Canal, às 20 horas, para a gente dar mais uma pincelada, mais uma abertura a esse de consciência. Chegou na hora, né? Frase que eu precisava ouvir. Qual foi a frase? Eu falei tantas. Não é, Iona? Isso aí, querida. Muita saudade de você. Irene, beijo para você também. Gratidão a vocês por estarem aqui. Vão lá no Instagram, no YouTube. Se inscrevam lá. Deem as suas... Eu gostaria muito, inclusive, que vocês me mandassem temas. Se vocês têm algum temas que vocês gostariam de ouvir mais, eu vou lá buscar no meu baú e trago aqui para vocês. Beijoca, sucesso para você também. Tá bem, eu vou ver no inbox, tá? Qualquer coisa me manda pro WhatsApp. Um beijo grande, meus amores. Até segunda. Obrigada pela presença de sempre.